Palmeiras faz o dever de casa e consegue diminuir a diferença de receitas para o Flamengo, pelo menos para o ano de 2025. E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o mercado está sinalizando algo e que o Flamengo talvez não esteja fazendo o seu dever de casa como já fez outrora e precisa estar alerta nesse sentido. O Flamengo, que é o clube referência no campo orçamentário e financeiro nos últimos 9 anos, pelo menos, tende a ficar pressionado já em 2025, vendo rivais como o Palmeiras se aproximando do seu nível de receita. E isso precisa impulsionar o Flamengo e reconhecer que os rivais, tendo o Flamengo como referência, estão fazendo o dever de casa e muito bem feito. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas, antes de seguir, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal, deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para o maior número possível de pessoas. Então o like ele é tão importante quanto ou até mais. Por favor, deixem um like. E claro, comente se você gostou, se você não gostou aqui do conteúdo do canal, sobre o que foi exposto no vídeo, se você concorda ou não, o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Palmeiras diminui a diferença de receitas para o Flamengo. E é sobre isso realmente que precisamos falar. O Flamengo, que é tido como um clube referência não só no Brasil, mas na América Latina, como capacidade, potencial e realização de receitas, né? O Flamengo, se você reparar, tem diretor de marketing, vice de marketing, dando palestras de mundo afora aí na América Latina, ele vai ter um 2025 com uma diferença menor em relação aos seus rivais. Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo estão tendo uma diferença em termos de orçamento. O Flamengo, que é o primeiro colocado em termos de geração de receitas, e o Palmeiras, o segundo colocado. Agora o Corinthians chegando próximo ali, mas o Palmeiras, de forma consolidada, o segundo clube que mais fatura no Brasil. Uma diferença ali na ordem de 40% entre um clube e o outro, representando mais ou menos 400, 500 milhões de diferença entre esses dois clubes. Um valor relevante que posiciona o Flamengo como manda-chuva do futebol brasileiro na questão de orçamentos. Mas sim, o Flamengo, quando como eu sempre digo, é a referência serve para quê? Para que outros clubes se modelem, vejam o que está sendo feito de bom e tentem fazer igual ou melhor. E o Palmeiras, a gente tem que reconhecer, fez isso. Atirar pelos acordos que estão sendo feitos nesse momento para o ano de 2025, nós vamos avaliar que em algumas receitas o Flamengo e Palmeiras vão ficar mais próximos. Por exemplo, nos direitos de transmissão. A gente sabe que foi um acordo coletivo aí pelo Grupo Libra, que o objetivo principal era ter uma liga para você potencializar a arrecadação dos clubes e o Flamengo, por consequência, ganharia mais. Só que essa liga ela não foi realizada, ela não foi concretizada. O que concretizou-se foram 2 blocos econômicos e na negociação desses 2 blocos econômicos. O Flamengo, embora seja o clube que mais vai arrecadar ainda direitos de transmissão, viu diminuir sua diferença. Por exemplo, o projetado para 2025, tirando mais ou menos as posições que o clube se mantém hoje, diz que o Palmeiras vai arrecadar ali na faixa de 220 milhões, 210 milhões e o Flamengo na faixa de 245. Uma diferença que outrora já foi de 110 milhões, como por exemplo em 2023, ela cai ali para 25, 35 milhões para o ano de 2025. Ou seja, você sair de 110 milhões de diferença para o seu rival para 25, 35 é algo aí que é relevante e tem com certeza uma margem de ganho que o Flamengo poderia ter. Porque assim, o problema não foi que os outros clubes crescessem, mas o problema é que o Flamengo foi o único clube que decresceu sua receita em relação a anos anteriores. O Flamengo ganhava na faixa de 290 milhões, 300 milhões, e vai ganhar aí na faixa de 245, chegou a ganhar 310 milhões, e vai ganhar aí na faixa de 240, 245 milhões, ou seja, decresceu aí na ordem de 60 milhões de receitas no direito de transmissão. O Flamengo, ok, poderia ter reduzido, ou os outros clubes terem ganho mais, mas o Flamengo não poderia ter reduzido suas receitas. Esse é um campo aí de observação que tem que ser discutido e revisto pelo time que negocia os direitos de transmissão do Flamengo. Esse foi, inclusive, um ponto muito discutido no Conselho do Flamengo e, certamente, uma bola fora da diretoria que sempre se caracterizou por ter excelência na gestão administrativa e financeira e na arrecadação.
na captação de recursos, né? Mas nesse sentido, teve uma bola fora. Outro ponto que a gente vai observar é que na parte publicitária, no valor dos uniformes, o Palmeiras, que já foi o líder, teve o uniforme mais caro do Brasil, mais valorizado do Brasil, muito em virtude de um patrocínio como a Crefisa, que estava muito distante da linha de mercado, tinha interesses políticos e não apenas comerciais, já teve a camisa mais valorizada do Brasil, mas depois que o Flamengo começou a fazer a máquina trabalhar, ficou muito para trás, né? O Flamengo, ano passado, arrecadou aí na faixa de 200 milhões, 210 milhões, versus 130 milhões do Palmeiras, 110 milhões do Palmeiras. Mas, para o ano de 2025, com toda a movimentação que está havendo dentro do Palmeiras, para compartilhar, não deixar mais exclusivo o patrocínio da Crefisa, a própria Leila Pereira falou que a Crefisa deve sair em breve, o Palmeiras está trabalhando para fechar os seus patrocínios na ordem de 200 milhões, enquanto o Flamengo já fechou para 2025 na ordem de 250 milhões, todos os contratos que tem, o Flamengo vai chegar na casa de 250 milhões. Ou seja, você vê uma diferença cair que antes era de 70, 80 milhões para 50 milhões. Há uma redução, e essas reduções vão acompanhando outras linhas de receitas, como por exemplo, nas placas publicitárias que são negociadas pela Abrax, aquela mesma que está sendo usada como fiadora do Corinthians e não pagou, né? O Mateuzinho. Mas enfim, mudando de assunto só um pouco. A Abrax está oferecendo pagar para o Flamengo 66 milhões e para o Palmeiras agora 63 milhões. Não pode, e a diretoria tem que perceber, não pode ter uma diferença tão pequena no clube que tem um ativo pelo menos 4 vezes maior que o seu rival. E eu me refiro como ativo à sua torcida. Por exemplo, se a gente pegar, voltando à parte de uniformes, onde o Flamengo vai arrecadar em 2025 250 milhões e o Palmeiras 200, o Palmeiras conseguiu aí um substancial aumento no contrato de material esportivo com a Puma, que vai ganhar 50 milhões de reais por ano, enquanto o Flamengo vai ganhar 70 milhões da Adidas. E o Flamengo, ele vende pelo menos 4 vezes mais camisas que o Palmeiras, né? E isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Alexandre Matos, quando diretor do Palmeiras, deu uma entrevista recente no podcast, o Alexandre Matos, antigo diretor do Palmeiras, deu uma entrevista recente no podcast, Charla Podcast, dizendo que o Flamengo faturava, no seu normal, vendia 2 milhões de camisas, e o Palmeiras, no seu ápice, 600 mil camisas. Ou seja, existe uma diferença muito grande que a diretoria precisa fazer valer na lei do mercado. O que é a lei do mercado? Eu tenho mais ativos para negociar, eu tenho mais procura, eu tenho mais demanda, e eu quero ser mais valorizado por isso. O Flamengo cresceu suas receitas, mas deixou de observar que os seus rivais, que o usam como modelo e referência, também estão fazendo seu dever de casa e crescendo mais acelerado que o próprio Flamengo. Esse é o ponto. O Palmeiras fez um excelente dever de casa, aproximou as receitas no campo, já faz um trabalho muito melhor que o Flamengo. Do contrário, não teria todo esse equilíbrio que a gente vê, e o Palmeiras, em alguns casos, até superando a performance esportiva do Flamengo. Mas no campo das receitas, no fora do campo e bola, onde o Flamengo sempre predominou de forma soberana ali, essa diferença vem caindo. Porque justamente, como eu disse, os adversários vêm fazendo o seu trabalho, sim, mas vem crescendo de forma mais acelerada que o Flamengo. E é esse o ponto que está em questão aqui. O Flamengo tem crescido, sim, mas não na proporção que poderia crescer. Nesse último ano, o foco foi todo nas eleições, e isso tem atrapalhado. O Flamengo fechou acordos que poderia ter fechado de uma forma mais benéfica para o clube. Os exemplos estão aí. Direito de transmissão, que fechou ganhando menos do que ganhava antes. Como é que um clube fecha direitos de mídia menos do que ganhava antes, sendo que pelo menos você tem um acréscimo da inflação e a valorização do seu produto, que há 5 anos atrás era 1. O Flamengo, como marca, é muito mais valorizado hoje. Então não poderia ter seus direitos de mídias com decréscimo em relação ao contrato anterior. E os contratos com outras marcas, onde você cresceu, mas não na proporção que você poderia ter crescido, vendo seus rivais acelerarem mais o crescimento. O que eu quero dizer? O Flamengo tem uma margem de crescimento muito grande, já que seus rivais estão ali, ó, alcançando, né, e fazendo a água bater aqui no queixo, né? Agora, o Flamengo precisa ter a excelência executiva de profissionais do mercado para
explorar esse potencial e equalizar de novo essa diferença entre os clubes que estão vendo ali na sequência. Exemplo, o Palmeiras. E nesse ano específico, o trabalho, o dever de casa, ele não foi feito como deveria. E como nada esse ano de 2024 foi feito. E fica aí. O Flamengo hoje ele está vendo seus adversários diminuir essa diferença e fazer com que a água bata aqui no queixo. E o trabalho em relação à parte comercial, que sempre foi a marca, a excelência dessa gestão, está começando a deixar a desejar. A parte de gestão esportiva sempre foi a fraqueza, sempre foi a pior parte, sempre foi aquilo que foi criticado. Mas a gestão orçamentária, a negociação pelos ativos comerciais do Flamengo sempre foi muito elogiado, o Flamengo crescendo na ordem de 15% ao ano, mas mostra que esse não é o suficiente, pode crescer muito mais. O mercado do futebol brasileiro está aquecido, a gente vê aí a imersão de recursos que estão sendo entregues no futebol brasileiro. E o Flamengo precisa puxar mais desses recursos que estão sendo inseridos no futebol brasileiro, precisa abocanhar uma fatia maior dessa pizza. E precisa abrir o olho e saber que ele é a referência, que outros também vão fazer o dever com excelência e ele não pode ficar parado. Mas eu quero saber sua opinião a respeito desse tema do vídeo. Então comente aqui o que você acha a respeito, se você concorda, se você não concorda, deixe aqui seus comentários. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aquele like e até a próxima.